Antes da gente começar, encontre uma posição confortável para você, de preferência sentada, onde você mantenha os seus pés no chão, com a sua coluna encostada, para que você possa relaxar sem dormir e também para que você consiga se manter mentalmente ativa nesse processo meditativo, para que você se conecte. Então, se você preferir, olhe para a tela ou feche os seus olhos para que você possa mergulhar dentro de você ou repouse o seu olhar em algum ponto específico. E lembra que nesse momento você não precisa fazer nenhum esforço, você só precisa se permitir entrar em contato com o que tem dentro de você. Então, durante os próximos minutos, lembre que você não precisa resolver nada, não precisa responder nenhuma mensagem, não precisa pensar no trabalho, deixa lá fora. Deixa as tarefas para depois. Deixa as pessoas lá fora. Não precisa cuidar de ninguém, só olhar para você. Só por alguns instantes você pode simplesmente existir. Vai percebendo o seu corpo. Perceba o lugar onde você está. Sinta o peso do seu corpo sendo sustentado. Perceba os seus pés, suas pernas, quadris, barriga, ombros, rosto. E não tente mudar nada, só perceba. Se concentre agora na sua respiração. E não precisa respirar de uma maneira específica. Apenas acompanhe o movimento. O ar entrando e o ar saindo. Entrando, saindo. Se você sentir necessidade, respire profundamente. Sinta o seu coração e solta o ar. Isso, soltando todo o peso do seu corpo, deixando tudo solto. E pode ser que agora você perceba uma coisa simples, que você passou o dia inteiro fazendo coisas, resolvendo problemas, pensando em tarefas, respondendo às pessoas, cumprindo os seus compromissos. Talvez você tenha passado o dia inteiro cuidando da vida, mas quase não tenha parado para perceber a sua vida. E agora, pela primeira vez hoje, você não precisa fazer.
Você só precisa estar. E se permita, nesse momento, acessar o seu inconsciente. Imagine uma luz branca aparecendo na sua frente. E você vai se aproximando dessa luz, vai chegando perto, vai se aproximando. E você percebe que essa luz te mostra a porta de um elevador. Observe esse elevador. Perceba como ele é. Talvez a porta esteja fechada ou aberta. Se estiver fechada, aperte o botão para abrir a porta. Se as portas estiverem abertas, se permita entrar dentro desse elevador. Perceba as paredes. Talvez exista um painel. E pode ser que nesse painel existam vários andares. Mas hoje você não vai subir. Hoje você vai descer. Mas não é um lugar perigoso, não é um lugar escuro. Você vai descer simbolicamente para dentro de você. Você vai acessar lugares do seu inconsciente, lugares que no dia a dia você quase nunca visita. Você vai entrar em contato com pensamentos que você costuma evitar, com emoções que você aprendeu a esconder, mas elas estão lá, com desejos que talvez tenham sido esquecidos ao longo do tempo, e com perguntas que você não tem tempo de fazer. Então se permita entrar nesse elevador e perceba a porta se fechando lentamente. E quando ela se fecha, o mundo lá fora começa a ficar distante. As tarefas ficam distantes. Os compromissos ficam para depois. E as expectativas de todo mundo ficam muito longe. O celular distante, o trabalho cada vez mais distante, a necessidade de produzir, de fazer, fica mais distante. E por alguns minutos não existe nada para você resolver agora. Sinta o elevador começar a descer. Primeiro um andar, depois o outro, e mais outro. E a cada andar, você se distancia um pouco mais do barulho externo e se aproxima um pouco mais de você. Perceba agora o elevador parando e as portas se abrindo. E ao sair desse elevador,
você encontra uma sala. E nessa sala estão algumas ideias que você aprendeu ao longo da vida sobre o que significa ser alguém. Caminhe por essa sala e observe o que você vê. Talvez apareça uma frase, uma lembrança ou uma sensação no seu corpo, ou talvez você não perceba nada e tudo bem. Não force, apenas observe. Talvez você encontre uma frase que ouviu na sua infância. Algo como: você precisa estudar para ser alguém na vida. Você tem que trabalhar. Você precisa de uma profissão. Você precisa ganhar dinheiro. Precisa ser responsável. Precisa se comportar. Não pode desagradar. Tem que ser forte. Você não pode decepcionar ninguém. Você vai dar conta. Você precisa vencer. Perceba se alguma dessas frases veio do seu pai, da sua mãe, de algum professor, ou talvez dos seus avós, de tios, amigos, de pessoas que amavam você, que queriam o seu bem. E perceba uma coisa importante nisso que você sente agora. Muitas dessas pessoas provavelmente fizeram o melhor que conseguiram com aquilo que eles aprenderam. Mas uma crença pode ter sido transmitida com amor e ainda assim não ser uma verdade para a sua vida. Então, quais são as ideias sobre a vida que você aprendeu antes mesmo de poder escolher o que você queria? Não precisa ter uma resposta racional. Apenas observe o que você sente, o que aparece para você. Se despeça dessa sala, volte para o elevador, entre nele, perceba as portas se fechando novamente e o elevador, ele vai descer mais um andar. Sinta o elevador descendo, acessando uma camada ainda mais profunda do seu inconsciente. Permita acessar agora um lugar onde as expectativas que foram colocadas sobre você estão expostas. Talvez você tenha aprendido que precisava ser a filha perfeita, o profissional perfeito, uma mãe perfeita, uma pessoa que nunca falha, que aguenta tudo, que resolve tudo, que busca por tudo, que faz tudo. E talvez
em algum momento da sua história você tenha entendido que para ser amado você precisa ser útil, que você precisa agradar as pessoas para que elas te aceitem, que precisa ter sucesso para ter valor, ou que precisa cuidar de todo mundo e que não pode parar, porque se você parar, você não vai conquistar. Então, você não pode ter tempo para você. Olhe para essas frases, olhe para tudo isso. E se faça uma pergunta: quem você precisou ser para receber amor, para receber aprovação ou reconhecimento? Quem você precisou deixar de ser para caber naquilo que esperavam de você? Talvez você perceba que algumas partes suas foram ficando silenciosas, quietas. A criança que queria brincar, a pessoa que queria descansar, a pessoa que queria criar, viajar, que queria dizer não, que queria outro caminho, que queria viver de uma maneira totalmente diferente. Mas pode ser que você tenha aprendido a dizer que tudo isso pode ficar para depois. Depois eu descanso, depois eu viajo, depois eu cuido de mim, depois eu faço aquilo que eu gosto, depois eu tenho tempo para quem eu amo, eu vivo depois. E talvez seja importante você perceber quantas vezes o seu depois virou anos. Se despeça dessa sala e volte para o elevador. Entre no elevador, veja as portas se fechando e você desce mais profundamente. Agora, chegamos a um lugar onde estão as mensagens da sociedade. Olhe para esse lugar. Talvez você veja propagandas, redes sociais, pessoas mostrando grandes conquistas, casas, carros, viagens, corpos definidos, dinheiro, sucesso, produtividade, status. E talvez você olhe para tudo isso e perceba que tudo isso mostra que você ainda não é suficiente, que você precisa de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais resultados, mais coisas, mais conquistas, mais. E talvez você tenha entrado nessa corrida sem perceber. Talvez esteja correndo atrás de uma vida que parece bonita, mas que não necessariamente é a vida que você deseja. Então olhe para tudo isso e se pergunte: o que eu estou tentando conquistar? Se pergunte
se isso que você quer conquistar é o que você realmente deseja. E agora, uma pergunta ainda mais difícil. O que eu estou tentando conquistar apenas para provar alguma coisa para alguém? Talvez você queira mais dinheiro e não tem nada de errado com isso. Mas para quê? Para viver como? Para sentir o quê? Para experimentar o quê? Porque dinheiro pode comprar conforto, sim. Pode comprar experiências, pode comprar segurança. Mas ele não pode comprar presença. E talvez você esteja trocando justamente aquilo que você gostaria de viver pelo tempo necessário para conseguir comprar uma vida que você não tem tempo de viver. Então olhe para isso, mas não se julgue, apenas observe. Volte para o elevador agora. Veja as portas se fechando novamente. E o elevador, ele continua descendo. E agora, chegamos a um lugar ainda mais profundo. Aqui está o seu automático. A maneira como você vive sem pensar. Entre nessa sala e observe a sua rotina, os seus dias, quando acorda, quando corre, trabalha, resolve, responde, compra, organiza, cuida, dorme e repete. Observe. E ao observar, se pergunte: quantas dessas escolhas realmente são suas? Quantas dessas escolhas você faz apenas por hábito? Quais delas são medo? Quantas são necessidade de aprovação? Quantas você faz para não sentir culpa? Quantas você faz por comparação? Quantas são simplesmente aquilo que você aprendeu que deveria fazer? E vai percebendo o seu corpo. O que acontece quando você entra em contato com tudo isso? E o que acontecerá quando você continuar vivendo exatamente assim pelos próximos anos? Observe, não precisa responder. Apenas sinta. E o que pode acontecer em 10 anos? Você continua fazendo as mesmas coisas, correndo, entregando, produzindo, cumprindo, tentando alcançar alguma coisa. O que acontece dentro de você? Talvez você sinta alguma sensação agora, ou uma emoção, um sentimento de tristeza, medo, alívio,
ou nada. E tudo bem. Você não precisa ter uma resposta para isso agora. Volte para o elevador e desça mais um andar. Agora essa sala é um lugar muito especial. Aqui estão as coisas que você deixou para trás para conseguir se tornar quem você é hoje. Então, ao entrar nessa sala, pode ser que você encontre uma versão sua aqui que você já não se lembrava. Pode ser uma criança, um adolescente, uma pessoa mais jovem, ou todas elas. Se aproxime e observe como ela era. Você consegue perceber o que ela gostava? O que fazia os seus olhos brilharem? O que ela queria exatamente experimentar? O que ela queria conhecer? O que ela sonhava ser? Talvez ela não quisesse ser rica. Talvez quisesse a liberdade. Quisesse viajar, cuidar, amar, ou simplesmente brincar. Pergunte a essa sua versão: o que aconteceu com você? E depois pergunte: o que você queria viver e eu fui deixando para depois? Só não tente responder com a cabeça. Apenas sinta, escute. Agora diga para essa sua versão: eu não esqueci completamente de você. Eu estou aqui. E talvez seja a hora de começar a ouvir você novamente. Perceba como você se sente e se despeça dessas suas versões, sem esquecer que elas estão aí. E levando consigo todas as respostas que talvez não venham em forma de resposta, mas venham com um insight, uma percepção ou algo que agora você sabe o que ficou para trás. Volte para o elevador. As portas se fecham e você desce mais uma vez. E agora nós chegamos ao lugar mais importante dessa jornada, o lugar do desejo, mas não o desejo que a sociedade colocou em você, não o desejo de parecer estar bem, de provar alguma coisa ou de ter aquilo que outra pessoa tem, mas aquilo que quando você imagina produz uma sensação diferente dentro de você. Olhe para você e perceba que nesse andar
Não tem ninguém olhando para você. Não tem ninguém te julgando. Ninguém espera nada de você aqui. Você não precisa impressionar ninguém. Não precisa justificar as suas escolhas. Não precisa provar que está certa e nem provar que você venceu. Nesse lugar, você tem liberdade de ser. Então, se pergunte: como eu gostaria de viver? O que me dá prazer? O que me gera desejo, vontade de viver? Onde você gostaria de estar? Com quem? Fazendo o quê? Sentindo o quê? Como seriam minhas manhãs, meus relacionamentos? Como seria minha relação com o trabalho, com o dinheiro, com o meu corpo, com a minha família e comigo? E talvez você perceba que você não precisa mudar tudo. Talvez tenha só um pontinho que precise descansar, que precise definir limites falando não ou pedindo ajuda, saindo de um lugar, voltando para alguém. Ou você precise começar alguma coisa, ou simplesmente estar mais presente nesse lugar do seu desejo. Agora se pergunte: o que eu estou deixando de viver para continuar vivendo como eu estou vivendo? Essa pergunta, ela pode gerar alguns incômodos. Mas alguns incômodos muitas vezes são o que nos fazem sair do lugar. Muitas vezes é o que faz a gente acordar. Porque tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode viver a sua vida no seu lugar. Ninguém pode sentir por você. Ninguém pode escolher por você. E ninguém vai te devolver o tempo que passou. Mas você pode escolher o que você vai fazer com o tempo que ainda existe e com o agora. Então, nesse lugar, desse desejo, onde estão todos os seus desejos mais profundos, tem uma porta que aparece diante de você. E quando você abre essa porta, você vê uma vida possível. Não uma vida perfeita, uma vida verdadeira. Abra essa porta e observe.
Observe como você vive. Mas não veja apenas coisas materiais, observe principalmente como você se sente. Como você acorda pela manhã. Você sente a presença de estar viva. Consegue respirar. Consegue olhar, ouvir, amar. Consegue dizer não e descansar sem culpa, tendo prazer pelo descanso. Consegue estar com alguém sem estar pensando no próximo compromisso, na próxima tarefa. Perceba como é desfrutar tudo aquilo que você conquistou. Observe essa sua versão e se pergunte o que você precisa fazer para começar a se aproximar de você, dessa versão. E o que você precisa parar de fazer. Porque nenhuma transformação ela acontece só para adicionar coisas na nossa vida. Às vezes é necessário retirar excessos, retirar expectativas, obrigações que não fazem mais sentido, retirar pessoas que ocupam espaços que não devem ocupar, retirar a necessidade de provar, o medo de decepcionar e retirar o modo automático de viver, para que você finalmente consiga existir para você. Agora, perceba que tem um relógio na parede e quando você olha para ele, ele representa o tempo da sua vida. E você não consegue fazê-lo parar. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas e mais difíceis de aceitar, que sim, o tempo passa, mas enquanto ele passa, você pode escolher estar presente, você pode escolher sentir, olhar, amar, mudar e viver. Você não precisa mais esperar a vida ficar perfeita. Não precisa esperar sobrar tempo, nem esperar que tudo esteja resolvido, porque talvez nunca esteja. A vida não é o intervalo entre os problemas. A vida é aquilo que acontece enquanto nós aprendemos a atravessar os problemas. Então agora, se comprometa com você, mas não um compromisso grande, uma pequena coisa que seja real, que seja possível. E se pergunte: o que eu posso começar a viver diferente a partir de agora? Deixa que a resposta venha. Guarde essa resposta. E você não precisa contar para ninguém. Essa resposta, ela é sua. E agora que você tem a sua resposta, volte para o elevador. Agora chegou o momento de voltar. Você não está deixando esse lugar para trás, você está levando a
sua resposta com você. Então entre no elevador e veja as portas se fechando. E agora você começa a subir um andar. E enquanto sobe, você deixa para trás tudo aquilo que você não precisa mais carregar. Todas as expectativas que não são suas, todas as necessidades de agradar, de provar, a culpa por descansar, a comparação, a ideia de que você precisa dar conta de tudo. Vai sentindo subir mais um andar e você percebe que não precisa viver para corresponder à expectativa de todo mundo. Vai subindo mais um andar. Agora você pode escolher de acordo com os seus desejos. Mais um andar. E se você quiser, se permita mudar de ideias. Mais um andar. Agora você pode dizer não. Pode desejar mais um andar. Agora você pode viver. E o elevador, ele vai subindo. E cada andar representa uma parte sua retornando ao momento presente. O seu corpo, a sua respiração, seus sentidos, sua consciência e a sua presença. Perceba nesse momento a porta do elevador se abrindo e você vai voltando para cá, para essa sala, para esse momento, para o seu corpo, para a sua respiração. Mas agora, perceba a diferença. Você não está exatamente igual a quando você entrou, porque agora talvez exista uma pergunta dentro de você e essa pergunta continue com você depois que essa meditação terminar. E a pergunta é: eu estou vivendo a vida que eu realmente quero viver? E como você já tem a sua resposta, pode ser que ainda não esteja claro. E pode ser que essa resposta ela fique mais clara ao longo dos próximos dias. E tudo bem, você não precisa sair daqui com todas as respostas de forma estratégica, cronometrada. Às vezes, o primeiro passo não é saber exatamente para onde ir, é perceber que o caminho que estamos talvez não seja mais o nosso. Agora você perceba que você pode mudar as rotas que, de acordo com aqueles desejos que você acessou e com o que você já sabe ou sente que quer viver, você pode ir ajustando as suas rotas. Vai percebendo agora os seus pés, as suas pernas, mãos, braços, ombros. Perceba o seu rosto.
Perceba o ambiente em que você está, os sons ao redor, a temperatura. Percebe a sua respiração. Perceba o ar entrando e o ar saindo. E faça uma respiração um pouco mais profunda agora. E solte lentamente. Isso. Mais uma vez, inspire. E solte bem lentamente. E quando você sentir que é o momento, comece lentamente a movimentar os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vai mexendo o seu corpo de forma suave. E quando você estiver pronta, abra os seus olhos e volte para cá. E agora, nesse estado de relaxamento, com algumas respostas e com algumas reflexões que podem ficar aí ao longo do dia, ao longo da semana, perceba que talvez você tenha passado muito tempo tentando encontrar mais tempo ou encontrar uma solução para viver. Mas talvez o que você esteja procurando seja mais vida dentro do tempo que já existe. Então hoje, quando você sair daqui, não tenha pressa imediatamente. E quando você encontrar com alguém, olhe para essa pessoa e realmente olhe, respire, perceba o caminho até a sua casa, escute uma música, dê um abraço e sinta o abraço. Converse sem olhar no celular. Sente alguns minutos sem fazer nada. Ou faça alguma coisa que você goste, e principalmente quando aquela voz aparecer dizendo: depois eu faço, depois eu vivo, depois eu descanso, depois eu aproveito. Se lembre que o depois é uma promessa que o tempo nunca fez para nós. A vida é agora. E talvez viver seja justamente isso. Parar de esperar a vida começar, porque ela já começou e você está dentro dela agora.